Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira abençoada na doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero desejar a você toda sorte de bênção nesse dia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Mas hoje eu tô aqui para contar a você mais uma história. E hoje eu vou falar de uma mulher. Essa mulher, ela foi muito inteligente, muito sábia, uma mulher que praticava justiça. Hoje eu quero falar com você a respeito de Abigail. Abigail, ela era uma mulher casada com Nabal. Nabal era um homem de coração duro, duro em palavras. E uma certa vez, Davi, estava com seus soldados, tiveram fome. Então mandaram que fosse até Nabal, viu? Ele cuidando ali, que ele estava preparando uma festa que ele ia dar. E então mandou que pedisse comida para ele, para os soldados dele. E Nabal negou, disse que não ia tirar a comida dele para dar para Davi. Quem era Davi? Eu estou resumindo assim, porque na verdade eu quero focar mesmo na Abigail. Então, quando o soldado voltou e falou para Davi o que Nabal havia falado, Davi se enfureceu e falou que ele não ia sobrar ninguém daquela casa. Então ele pegou os seus soldados, 400 soldados, cingiram a sua espada e ia lá para matar Nabal e disse que não ia deixar ninguém, nem criança, nem nada, ia exterminar com toda a família, com tudo que era de Nabal. Eles eram homens de guerra e ele protegia, já teve um tempo, ele mandou pedir, porque ele protegia os servos de Nabal, cuidava das ovelhas, não deixava que nada acontecesse com eles. Mas só que aí, um dos servos foi lá e contou para Abigail o que Nabal tinha respondido para Davi. Então, a Abigail, imediatamente, ela agiu em silêncio, né? Imediatamente, ela mandou preparar com muita fartura, alimentos para levar para Davi. E eu fiz algumas anotações, a qual eu quero ler para você. Hoje eu vou falar mais devagar, porque eu quero ler tudo que eu escrevi, porque de fato é muito preciosa. Eu comecei escrevendo assim, olha. Nabal, homem de coração duro e duro em palavras. Abigail, mulher de caráter e praticava justiça. Em Mateus 5,40 diz que se alguém quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. Porque não devemos fazer somente aquilo que nos pede. Nós devemos fazer além daquilo que estão nos pedindo. Porque diz que o servo que faz só o que o seu senhor pede é chamado de servo inútil. E não queremos ser inútil, não é mesmo? Abigail agiu em silêncio. Ela estava querendo salvar todas aquelas pessoas de sua casa, pessoas inocentes, porque ela sabia que Davi ia lá e ia matar todo mundo, inclusive ela. Em Mateus 5,6, diz que bem-aventurado é aquele que tem sede, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ela praticava justiça. Ela não mandou um mensageiro. Ela foi pessoalmente falar com Davi. E ela foi com humildade, né? E quando ela chegou diante de Davi, ela se curvou a ele, né? Ela se curvou perante Davi. Ela em palavras, né? Aqui, ó. Em Provérbios 6,19 diz que Deus abomina a fofoca. Por isso ela fez silêncio. Ela não contou para todo mundo o que ia fazer, o que estava acontecendo. Em Filipenses 2,3, manda, que nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. E ela considerou Davi superior a ela. Davi e os seus soldados já tinham cingido a sua espada, mas Abigail, com toda a sua humildade, aqui no verso 24,
né? Eu quero ler para você aqui o verso 24. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Veja bem, Abigail não teve culpa de nada, mas ela assumiu toda a culpa, porque ela não tinha tempo para explicar para Davi. Então ela imediatamente assumiu a culpa, mesmo sem ela ter. Como eu li para você agora no verso 24, e eu quero ler aqui, ó, e no verso 27, diz que o amor é suprir a necessidade do outro. Ela não tinha por que querer suprir as necessidades de Davi, daqueles soldados. Aquele povo era homens de guerra, homens maus. Mas amar, o que é amor? Amor é amar aquele que Deus ama. E Deus também amava aqueles homens. Por isso ela também o amou. E ela foi lá, ela matou a fome deles. Ela levou comida para eles. Então, olha que no verso 23 diz assim, olha, eu faço questão de ler aqui para você. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. Olha que mulher sábia, que mulher inteligente. Ela assumiu a culpa. E a palavra de Deus aqui, eu li no livro de 1 Samuel, capítulo 25, você pode ler a partir do versículo 10. Eu quero que você leia inteiro esse capítulo. Aqui ainda nos relata que quando ela voltou para sua casa, chegou lá, Nabal estava bêbado, estava dando uma festa, ela continuou em silêncio, ela foi sábia, ela não falou para ele, ela aguardou o outro dia. Ela impediu que o sangue daqueles inocentes ficasse na mão de Davi. Então, com a atitude de Abigail, ela impediu muita coisa. E no dia seguinte, quando ela contou para Nabal, a Bíblia diz que ele se enfureceu e ele ficou doente. 10 dias depois, ele morreu. Então ela não deixou, ela não permitiu que Davi sujasse as suas mãos, porque ela sabia que o próprio Senhor ia fazer justiça na vida de Nabal, na vida dela. E depois disso, depois que ela ficou viúva, Davi foi lá, tomou ela como esposa. É uma história maravilhosa. Esse livro de Samuel é lindo. Eu queria que você lesse esse livro inteiro, o livro de 1º e 2º Samuel. Então que você possa agir como Abigail, agir com sabedoria. Muitas vezes nós temos que assumir culpas, mesmo que nós não temos culpa, mas para aplacar um furor maior, para aplacar uma ira, impedir com que o outro peque pelas suas atitudes, pelas suas reações. Então nós temos que saber fazer silêncio na hora certa. Temos que saber também agir na hora certa e de maneira correta, assim como Abigail fez. É lindo demais a história de Abigail. Ela nos ensina tanta coisa. Olha que mulher sábia. Olha com que sabedoria. Com isso, Abigail salvou toda a sua casa. Ninguém morreu naquela casa pela espada de Davi e daqueles soldados. Ela não tinha por que fazer isso. Mas ela foi uma mulher sábia, uma mulher temente, uma mulher que zelou pela vida dos outros, pela vida do próximo, pela vida do inocente. Faça como Abigail. Muitas vezes é necessário a gente fazer silêncio. Faça silêncio quando é necessário e haja quando é necessário, mas haja com sabedoria, assim como Abigail. Ok? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana de bênção na doce presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim como Abigail também colheu os frutos pela sua atitude, os bons frutos, pela sua sabedoria, pela sua atitude, que você também possa colher. Haja com sabedoria, porque a colheita é certa. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Um abraço e até o próximo vídeo.